Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo Desconstruindo Certezas. No vídeo de hoje nós vamos analisar as 5 grandes certezas que geralmente estão presentes no discurso de quem apoia o Bolsonaro. Bom, trata-se de um vídeo especial que foi feito por conta das eleições e ele mantém de alguma maneira a mesma lógica que a gente fez nos vídeos anteriores, que é de usar o sentido de palavras com fatos históricos. Bom, vamos lá? Bom, o critério que a gente fez desses 5 mais, do top 5, foi qual é a certeza que tem mais conexão com a realidade ao máximo da certeza que não tem nenhuma conexão com a realidade. Bom, eu vou deixar os links aqui dos gráficos e das informações em geral que eu vou colocar no vídeo para você conferir ou não, tanto faz. Bom, e a quinta certeza é o kit gay. O que é esse famigerado kit gay que está presente, as pessoas ficam falando. Bom, essa certeza veio de um projeto do governo que surgiu em 2004, que é chamado Brasil Sem Homofobia. Dentro desse projeto, Brasil Sem Homofobia, tem recomendações para fazer a escola sem homofobia. Bom, um exemplo do que a gente está falando é o que aconteceu com o menino Romeu Clark, que ele foi vestido de menina para a escola e teve um constrangimento, teve que ser expulso. Bom, enfim, esse projeto, Brasil Sem Homofobia, ele foi feito para tentar evitar que essas coisas acontecessem. E se você analisa o material, como que está sendo mostrado agora, da escola sem homofobia, você percebe, por exemplo, que na introdução, caminhos para a escola sem homofobia, bom, são recomendações metodológicas de como que a escola pode fazer para evitar isso. E se você, olhando assim, passando agora o material completo, você percebe que não há figuras pornográficas, não há nada daquilo que as pessoas estão falando. Na campanha do candidato, desde que ele era candidato a deputado, ele confundiu esse material com o livro Aparelhos Sexuais e Companhia, que foi traduzido do francês, feito pela editora Companhia das Letras, que é uma editora comercial, bom, enfim, feito para vender o livro, e que não tem nada a ver com o projeto que a gente mostrou, que é o projeto do Brasil Sem Homofobia. Bom, a situação ficou tão alarmante, ficou tão sendo repercutida, que o candidato foi proibido pelo TSE de continuar falando sobre isso. Cara, velho, a gente já sabe que os políticos mentem pra caramba, mas a gente chegou ao ponto do TSE falar, cara, para de mentir, você não pode mais ficar falando isso, porque isso não existe. A conexão que essa confusão tem com a realidade é que existe, de fato, uma militância do movimento gay, que é o LGBTI+, essas coisas, que é pra clamar por um respeito, poder casar, ter filhos, ser respeitado na escola, bom, enfim, dessa realidade, eles criaram essa confusão toda dessa informação de uma coisa que, bom, é fake. Bom, e a quarta certeza que a gente vai analisar é o Bolsa Família e sua relação com o desemprego. Se a gente observa essa fala do Bolsonaro, por exemplo... E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Há aí uma confusão entre o benefício do Bolsa Família e o emprego. Bom, é uma coisa que não tem relação, já que o Bolsa Família não é um auxílio-desemprego e o valor máximo que uma pessoa pode receber é R$350, a partir de critérios de renda mínima per capita para a família. Bom, o valor é muito pouco e não substitui, por exemplo, um emprego formal de um salário mínimo que está entre 950 a R$1.000. Bom, acho que não vai ter maluco, por exemplo, que vai deixar de ganhar R$1.000 para ficar ganhando R$350. Bom, e se a gente observa, por exemplo, essa notícia, a gente vê que tem pessoas que abrem mão do Bolsa Família porque melhoraram as condições de vida, arrumou um emprego, bom, enfim. É um grande projeto social que atende a mais ou menos 15 milhões de pessoas, com um orçamento mais ou menos de 20 bilhões do PIB. Parece alto o valor, mas se a gente analisa essa informação do Instituto Liberal, que é um instituto contrário ao Bolsa Família, a gente vê que representa 2,5% do PIB, considerando não só o auxílio que as pessoas estão recebendo, mas o gasto que é feito para acontecer. Bom, a proporção desse tipo de assistência é tão grande que ela evita, por exemplo, colapsos de cidades e os resultados gerados em relação à pobreza e queda da taxa de natalidade, por exemplo, rendeu ao Bolsa Família um título da ONU de um excelente programa. Bom, comparando os gastos, por exemplo, do Brasil, a gente vê que o Brasil gasta 1 bilhão, mais ou menos, de reais por ano para dar auxílio, moradia para os juízes, que muitos já têm casa, inclusive. E esse auxílio é R$4.000 por pessoas que ganham, em média, R$30.000. E atende somente 20 mil pessoas. Comparando com o Bolsa Família, que atende 15 milhões, a gente vê que a situação é muito séria. Bom, auxílio esse que também está presente em alguns deputados e parlamentares que têm casa e recebem auxílio moradia. Ambos ganhando mais ou menos R$30.000 e com um auxílio grande também, de R$4.000. Bom, a fala do Bolsonaro, por exemplo, percebe que ele não está preocupado com esses auxílios e injustiça em relação a esses gastos. A gente apoia o senhor, mas como é que a gente vai fazer um projeto de lei que acabe com tantos privilégios? Para mim é o suficiente e não abro mão do que estou recebendo.
Bom, considerando o impacto, por exemplo, que tem esses projetos na economia, a gente percebe que a Bolsa Família é muito importante. Se você está preocupado, por exemplo, com injustiça, há outras coisas que pode te tirar repulso. Acontece de alguns juízes, que são candidatos, por exemplo, ao governador do Rio, que burla também o sistema para ganhar o seu auxílio de R$4.000. Os juízes hoje estão recebendo auxílio moradia, a gratificação de acúmulo, que é R$4.000. Eu recebo, expulsei o juiz substituto da minha vara. Brincadeira, adoro meu juiz substituto. Mas se ele ficar, eu não recebo. E aí a gente fez uma engenharia. Todo mês, 15 dias no mês, o juiz substituto sai da vara. A conexão dessa certeza com a realidade é que, de fato, existe uma corrupção de pessoas que estão acima, por exemplo, da renda per capita, que não eram para receber o Bolsa Família e acabam recebendo. Bom, enfim, está errado. Mas são pessoas que estão burlando o sistema, geralmente pessoas que ganham um salário mínimo, funcionários públicos, ou seja, que não era para ganhar, mas que está burlando o sistema para ganhar R$350. Bom, a terceira grande certeza é o PT ser o partido mais corrupto do Brasil. Bom, se a gente observa, por exemplo, a bancada do PT na última legislatura, que vai terminar agora, a gente vê que o PT é o que tem o maior número de deputados, então ele é o maior partido de representação política. Se a gente observa agora essa outra informação sobre o número de candidatos envolvidos na Lava Jato, a gente vê que o maior partido envolvido na Lava Jato é o PP, partido que o Bolsonaro era filiado até pouco tempo atrás. Outro detalhe também sobre a corrupção, a gente observa que os maiores partidos que tiveram seus candidatos barrados pela lei da ficha limpa é o PMDB e o PSDB. Bom, e olhando mais ainda essa lista, a gente percebe que o PSL, por exemplo, teve 18 candidatos barrados na lei da ficha limpa. O PSL, que na época era um partido pequeno e agora é o atual partido do Bolsonaro. Bom, a conexão que essa certeza tem com a realidade é que a gente não pode negar que, de fato, a corrupção está generalizada em todos os partidos e eles usaram, por exemplo, o envolvimento do PT na corrupção para criar esse alarde que ele seria o mais corrupto e sim para questão de campanha, enfim, para funcionar essas certezas políticas. Bom, a segunda grande certeza tem a ver com relações internacionais e por conta mesmo da complexidade do tema, acaba gerando realmente muita confusão por aí. E trata-se, no caso, dos empréstimos do BNDES para outros países e o grande medo do Brasil se transformar numa Venezuela. Bom, o BNDES em si ele tem a função de gerar o desenvolvimento do Brasil. E quanto mais bens você exporta, melhor para a nossa balança comercial. Bom, esse fato não é só do Brasil. Bom, se a gente observa, por exemplo, essa informação sobre a China, a gente percebe que ela empresta muito dinheiro para o mundo. Bom, essa informação, por exemplo, do BNDES, a gente observa os gastos do BNDES e as exportações do Brasil. Bom, a gente vê aí que, por exemplo, a atuação do BNDES evitou que o Brasil sofresse consequências da crise de 2008, por conta exatamente do aumento da exportação do Brasil, que fez o Brasil ter dinheiro em caixa. Bom, outro detalhe interessante é o montante dos empréstimos do BNDES. Bom, você observa aí que 43% dos empréstimos foram para os Estados Unidos, seguido da Argentina e do Chile. Bom, a Venezuela está aí com 6% e Cuba com 3%. Esses empréstimos, por exemplo, não atrapalham o banco. Ele teve um lucro aí em 2016 de 6 bilhões de reais. Bom, associado a isso, há uma ideia de que se o Brasil apoia países que talvez não sejam lá tão democráticos, isso significaria que o Brasil não seria mais democrático. Bom, isso é um equívoco muito grande. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem relação comercial com o mundo todo. Se você observa, por exemplo, recentemente ele teve um acordo com a Coreia do Norte. Bom, isso não faz os Estados Unidos um país ditatorial. Um dos grandes parceiros comerciais, por exemplo, dos Estados Unidos é a China, que é comunista. Bom, esses acordos é feito para beneficiar a balança dos países, o comércio dos países, não é para alterar o sistema político e econômico deles. Bom, entendendo que essas relações do BNDES complexas, enfim, são tratados internacionais, isso não significa que o Brasil vai virar uma Venezuela. Outro detalhe também, para a gente ter certeza que o Brasil não vai virar Venezuela, são as próprias características da Venezuela, as poucas que a gente pode perceber. Bom, a Venezuela, gente, é um país que passa constantemente por golpes, é um típico país latino-americano. Se você observa, por exemplo, essa tabela, você vê que em 1992 Hugo Chávez tentou dar um golpe e ele foi eleito em 1998 e em 2002 ele sofreu uma tentativa de novo golpe. Ou seja, eles são constantemente, é um país bem estável politicamente. Já atualmente, a política da Venezuela ser militarizada, o Hugo Chávez era o militar, e a justiça da Venezuela está completamente tomada pela política. Bom, vendo por esse lado, a ameaça que a gente tem de se transformar numa Venezuela não seria pelo PT. Bom, a conexão que essa certeza tem com a realidade seria... realmente existe tratados internacionais do Brasil com Venezuela e com Cuba. Bom, e dessa informação fizeram alarde que o Brasil iria se transformar numa Venezuela ou em Cuba.
Bom, e a primeira, que é a mais surreal certeza ali, no caso envolvido desse discurso aí de quem apoia o Bolsonaro, é o medo do comunismo, o fato de que o Brasil poderia se transformar em comunista, a nossa bandeira ficar vermelha. Bom, isso não é uma ameaça. A disputa entre capitalistas e comunistas, por exemplo, se encerrou com o fim da Guerra Fria, no início da década de 1990. E esse medo do Brasil se tornar comunista, ele percorre praticamente quase toda a história republicana. O golpe de 1964, que tirou o João Goulart do poder, que era um presidente latifundiário, ele tinha várias fazendas, bom, com a alegação de que o Brasil ia se tornar comunista. Se naquela época já era controversa essa certeza de que o Brasil ia se tornar comunista, agora mais ainda, porque não há nenhuma ameaça geopolítica mundial que justifique essa disputa entre capitalistas e comunistas. A China, por exemplo, que é considerada um país comunista, ela tem relações comerciais de boa com os Estados Unidos, que é o grande país capitalista. Bom, se você observa, por exemplo, o lucro dos bancos, os bancos lucraram pra caramba nos últimos anos, no governo, inclusive, do PT, e isso, gente, não é nada comunista. Bom, e um dos grandes aspectos da ideia do comunismo é o fim da propriedade privada. Bom, gente, na história do Brasil, não há registro de que alguma instituição comunista tirou a propriedade privada de alguém. Quem tira a propriedade privada de alguém hoje no Brasil dentro da lei são os bancos, quando, por exemplo, você não paga as hipotecas ou os juros e você vai lá e perde sua propriedade privada. Bom, gente, isso está em primeiro nesse nosso top 5, nossos top 5 aí, porque realmente essa certeza do comunismo ela não tem qualquer relação com a realidade. Bom, gente, obrigado por assistir o vídeo até agora. Não esqueça de curtir, faça um comentário para tentar ajudar aí a fazer esse vídeo, que não é nada fácil. Bom, gente, enfim, obrigado, até a próxima. Beijo.